Olá, bem-vindos a mais um Empresários em Destaque. Hoje nós vamos conversar com Bel Polezi. Lembre-se, clique lá no sininho, siga nosso canal SB Notícias. Toda semana, um empresário aqui da cidade, nesses 200 anos de Santa Bárbara do Oeste. Bel Polezi, diretora da BP Comunicação e Eventos Corporativos e Promocionais. Publicitária, pós-graduada em marketing, especialista em turismo histórico e cultural, docente do SENAC, palestrante nas áreas de eventos, etiqueta, hotelaria e turismo. Bel Polezi, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda aqui no Empresários em Destaque. Queria suas boas-vindas. Oi, Stefano, eu que agradeço, obrigada, viu, pela oportunidade. Para mim é um prazer poder estar aqui conversando com o pessoal aí e falar um pouquinho, né, desses 200 anos de Santa Bárbara. Tem os 200 anos da história, mas o mais importante é realmente a sua experiência, né, nessa relação de eventos, de turismo. Sim. A gente tem muita conversa aqui nessa nossa... O pessoal brinca um pouquinho que é meia hora, 40 minutos, né? Não se prenda no tempo. A gente vai realmente aproveitar essa oportunidade, né? E eu queria saber como foi o início, né? Como é que foi a história da comunicação na sua vida? Nossa, Stefano, a gente fica parando para pensar, né, nessa conversa, o tanto que a vida vai caminhando e a nossa mente ela está sempre em busca, né, de novas possibilidades e oportunidades de crescimento, né? Já são 35 anos trabalhando nessa área. E eu, desde pequena, eu sempre falava que eu era muito falante, eu lia muito, eu sabia escrever bem, falar bem. Então, desde pequenininha, eu via a televisão e eu brincava na minha casa. Eu vou trabalhar na televisão. Você vai entrar na caixinha, né? Não, criança, eu achava que morava dentro da caixinha, né? Eu quero morar lá e não sei o quê. Então, já era aquele gosto, né? E aí, rapidinho, eu me vi me formando no colegial e já sabia que eu iria trabalhar com propaganda, já sabia, né? Tanto que eu entrei na Unimep no ano de 79, eu me formei em 82 e eu sou formada pela segunda turma de propaganda da Unimep. Olha como que eu estou... Que história, há né? quanto tempo, tantas pessoas, né, do mercado assim, que você passaram. Você pegou bastante transformações do mercado, muito, né? muito. Eu vi toda a mudança aí que o mercado de propaganda Como é que era o início dessas absorveu. primeiras propagandas? Você estava me contando. Eu costumo brincar, né? A gente até riu agora há pouco. Eu costumo brincar que quando eu cheguei no mercado de propaganda ainda era tudo mato, né? Muito engraçado. Né? Mas eu tive o privilégio de verdade ver essas mudanças todas, esse crescimento. Né? Eu sou da fase de Almap, BBDO, de Washington Oliveto, Quer dizer, o crescimento das grandes agências, né, que estavam começando limpas, no país. Né? Isso. Então, a propaganda naquela época, ela era, ainda que quando eu cheguei em 82, ela já era muito bem sedimentada. Né? O Brasil sempre foi um mercado muito produtivo na área de propaganda. Nós ainda temos grandes profissionais, grandes publicitários, grandes campanhas premiadas nacionalmente, mundialmente. E eu fui acompanhando muita coisa, né? Então, imagina, quando eu me formei em propaganda em 82, né, pela Unimep, a gente trabalhava, ainda trabalhando com Pestap, né, Letra 7, a internet, né, aliás, a tecnologia iria chegar já na década de 90 para a gente, né? Então, assim, para mim foi um processo muito grande e é muito gostoso, de verdade, a gente poder ter essa oportunidade de estar conversando hoje e de eu poder lembrar disso tudo, né? Porque... Você estava me falando, né, da questão de usar decalque, né? Sim, a letra 7 nada mais era que um decalque. Imagina você criar um anúncio sem ter recursos tecnológicos. Que hoje a gente apaga, né? Apaga, cola, imprime na impressora. Né? Muito fácil. Você tem os programas específicos para você trabalhar. E naquela época a gente não tinha, né? Naquela época você trabalhava com ilustração em nanquim, cara. Você não tem ideia do que era fazer um círculo com nanquim, né? Que escorria tudo. Sim. Então, assim, mega trabalhoso. Independente de qualquer coisa, o mercado sempre apaixonante. A minha vida sempre foi voltada para a comunicação, né, para a propaganda. E aí você traz, né, é interessante porque assim, tem a experiência de mercado que precisa, né, é algo realmente que ajuda bastante. E aí começa a vir, é um setor, né, que principalmente você que começa a se especializar em eventos, na parte de turismo, isso vem um âmbito empreendedor, né, muito grande. Né, porque fazer um evento é um empreendimento gigante. Né? Na verdade, Stefano, toda a minha vida de publicitária foi o que embasou para o que hoje eu faço, né? Tudo que eu faço hoje em termos de eventos,
até na parte de turismo que eu atuo também, toda ela embasada na importância da comunicação e da propaganda na minha vida, né? Então, lá atrás, enquanto publicitária, assim que eu me formei em propaganda, aqui em Santa Bárbara não tinha publicitário, né? Não tinha ninguém na área. Eu fui a pioneira em agência de propaganda. Eu me lembro quando eu fui fazer a documentação, as pessoas Sim. não sabiam o que era uma agência de propaganda aqui em Santa Bárbara, né? O contador teve que buscar referências, tipo, né? Que a gente vai, como que se registra isso, enfim. E logo em seguida eu fiquei, né, trabalhei aqui. Imagina, na época que eu me formei, olha que saudosismo, né? Na época que eu me formei, a gente tinha o jornal, falando de 200 anos de Santa Bárbara, né? A gente tinha de São Barbarense, de Cesana e Delice, o Jornal do Oeste aqui de Santa Bárbara. Então eu vi tudo isso acontecer, né? Eu vi quando o Diário começou aqui em Santa Bárbara, Sim. já há tantos anos, não é? Então, quando eu me formei lá atrás, o mercado ainda estava totalmente assim aberto e totalmente desconhecido, Sim. né? Os empresários precisavam do trabalho e não tinham ideia do que era aquilo. Então eu trabalhei para muita gente aqui na região, aqui em Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa. Eu prestei serviço como publicidade para as gestões aí do Zé Maria Araújo, do seu Romaninho, né, nas duas Quer gestões de dizer, assim, ambos. a gente percebe o Isso, como, né, isso. é múltiplo, né, a área de Sim, comunicação, né? para as associações comerciais aqui da região toda, em algum momento eu prestei alguns trabalhos, você está me entendendo? Imagina, eu fui a pessoa que divulgou o lançamento da área onde o Tivoli seria construído. E ele demorou ainda mais 10 anos para ser construído. Eu vi o lançamento da Rádio Municipal FM, participei disso, eu trabalhei também, né? Então, quem trabalha nessa área, e eu tive esse privilégio, né? Sim. Trabalhei na IPTV Campinas há alguns anos, eu trabalhei na Rádio Brasil com Natália Giacomini aqui, trabalhei na FM Municipal e me envolvi, né, em alguns momentos da vida com mídia impressa, jornal, revista, ora trabalhando para cliente, ora também como contratada. Até você estava, né, nós estamos conversando, você comentou de alguns eventos, né, que você trabalhou em São Paulo, né, e aí até um destaque que numa oportunidade você esteve com Ayrton Senna, né? Sim, sim. Como é que foi isso, Bel? Eu tenho esse privilégio, né? Olha que coisa mais linda, né? Então, eu fiquei em Santa Bárbara de 82 até 90. Esse foi um período que eu trabalhei muito na área de comunicação aqui na região. E nessa época, enquanto eu ainda estava morando aqui, eu fiz a primeira pós em marketing em São Paulo. Eu ia aos sábados estudar. E quando chegou no ano de 91, eu Você me fez mudei pela para lá. FGV, né? A primeira pós eu fiz na Unisantana. Na Unisantana. A segunda eu fui fazer na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Quando eu me mudei para São Paulo em 91, já fui trabalhar numa agência grande de propaganda que trabalhava só para a Editora Abril. Então ali desenvolvi muitas coisas para as grandes revistas da Editora Abril. Veja. Sim, muita coisa, Exame, Cláudia, Isto né? É. Na época a Abril tinha os guias também, né? Sim, tinha, Lembra? verdade. Guia do Estudante, Guia Quatro turismo. Rodas, Guia de Turismo, Guia São Paulo. Então, assim, tinha muitos guias. Então, a Abril, ela sempre foi um grande cliente, né? Eu tinha que produzir material de ponto de venda, inclusive. Então, é um trabalho muito dinâmico. E logo em seguida, por conta de eu já estar fazendo também a segunda pós, que foi a que eu fiz na GV, em marketing de relacionamento, aí eu fui contratada para trabalhar num grande grupo, numa grande holding, que uma das empresas era uma assistência médica e odontológica. E eu fiquei 5 anos nessa empresa, como gerente de marketing nacional. E ali, óbvio, né, você conduzindo o marketing, você vai se envolver com a área de propaganda, publicidade, as ações de relações públicas, ações pesquisa, até de campo, né? isso. E nessa história dos eventos, né, que eram algumas das ferramentas que a gente usava muito, né? Eu patrocinei muitos grandes shows, muitos espetáculos em São Paulo, no Brasil todo. E alguns eventos, eles eram muito localizados ali em São Paulo, especificamente no Parque do Ibirapuera. Então, alguns eles eram sempre voltados para a saúde, como todo, né, como a maioria dos planos de saúde fazem. Ações voltadas para o bem-estar, para a qualidade de vida, um incentivo a uma vida saudável, a uma alimentação bacana, a importância dos hábitos de condicionamento, de exercícios físicos. E nessa esteira aí, não é? Com alguns profissionais que eu contratava para trabalhar, fazendo essas ações ali no Parque da Ibirapuera, numa das vezes eu fui brindada com a presença de Ayrton Senna, que se posicionou. Uma das pessoas que trabalhava com a gente era um grande
mentor, né, dele aí nessa época, falou, não, Aproximou, né, o contato, vou fazer né? essa aproximação e vou te levar ao Ayrton em 2 ações. Então, ele esteve ali participando e foi, nem sei te falar, né, Não, emocionante. O sempre público assim, ficou, é um o ídolo até hoje, público, né? A gente tem uma referência sim, é o que eu histórica e falo. na época era muito forte, né? Nos anos 90 Ídolo é realmente sempre ídolo, né? é, O ídolo é aquele que vai nos emocionar, né? E eu acho que vão vir muitas gerações e a história dele vai continuar emocionando muito. outra ação que você também comentou um pouco, Bel, foi até esse lado que você tem uma experiência muito grande de atuação, né, do turismo como uma questão cultural e uma questão histórica, né? Isso. E aí teve uma ação de merchandising, novela, né? Queria que você compartilhasse É, conosco, porque eu acho que é importante é, a gente trazer isso, porque parece que hoje é tudo tão comum, né? Mas e tem não uma é, né? história por trás E que não é, né? engrandece, né, o Não. produto. O turismo é uma coisa que sempre foi um dos temas que eu sempre gostei, sempre estudava, sempre fui atrás de me desenvolver e conhecer muita coisa. A história é uma coisa que me interessa muito, né? A história, ela é uma coisa que me apaixona. Eu sou totalmente voltada. Tudo que eu quero aprender sempre muita coisa. E estudar a história das coisas sempre foi uma paixão, assim, desde pequena. E o fato de gostar de história me Sim, trouxe o turismo, né? Você perfeito. vê a vida da gente Ela está sempre é, entrelaçada, né? São sempre elos que a gente vai de uma certa forma juntando, né? sim, Gomos, né? Que nem fruta do conde, né? sim, Com gomos que vão, não é? é A vida é verdade. essa. E aí assim, depois desse período que eu fiquei em São Paulo, eu fui chamada para trabalhar para a vitivinícola Cerezer ali de Jundiaí. Perfeito. Especificamente, ela trabalhava na época com uma grande agência, não é? E essa agência precisava de alguém específico para cuidar de todo o planejamento e atendimento somente desse cliente, Sim, vitivinícola Cerezer. E óbvio que o mercado de São Paulo, né, os 9 anos que eu fiquei morando lá, eu fiz grandes e sim. ótimas amizades, ótimos contatos. Eu vislumbrei muita coisa, eu vivi muito a parte histórica, cultural de São Paulo, me envolvi assim com grandes profissionais, grandes empresários que eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar. E quando eu venho trabalhar para essa empresa que atendia a vitivinícola Cerezer, é óbvio que como profissional de marketing, você vai no primeiro momento conhecer tudo que diz respeito àquele A cliente. empresa, né, o cliente, Então eu né? começo a estudar muito os hábitos de consumo daquele cliente, porque ela é uma empresa hoje que tem aí 92 Sim, anos de uma empresa mercado, importantíssima ela para o fabrica, país. é um fabricante de 23 tipos de bebida, É. né? A maioria acha que ela é só fabricante Não, da não, cidra tem Cerezer, que um é portfólio uma bebida enorme, né? enorme. Então, de certa maneira, eu fui conhecer muito desse mercado. E enquanto eu estava estudando esse mercado, você também sabe que a gente que trabalha na área de comunicação e marketing, nós sabemos tudo com antecedência, Sim, né? Tudo que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, os veículos vão mantendo a gente informado através de informes. E chegou nas minhas mãos naquela época, já estamos aí em 99, né? Chegou nas minhas mãos o material da novela Terra Nostra, queria contar a história dos imigrantes italianos no Brasil. Bem nesse período que eu estou estudando a história da vitivinícola Cerezer. E pelo que eu li da sinopse, o encaixava, né? navio que Fazia chegava, sentido, né? o navio que chegava no primeiro capítulo da novela era exatamente o navio que havia chegado o fundador da vitivinícola Certo. Cerezer. Então eu vi ali uma adequação muito grande para eu contar essa história, né? A grande maioria do empresário, ele acha que quando ele quer se divulgar, uma grande ação de marketing que vai dar visibilidade, que vai fazê-lo vender mais, é a propaganda. E eu vislumbrei ali da verba que o cliente tinha, que acabou ficando muito, tendo Um que ser pouquinho muito, maior. muito maior, né, do que ele imaginava. Eu orientei, em vez de a gente trabalhar a grade, né, os Sim, intervalos, para montar um plano de mídia, divulgar a empresa, eu desenvolvi um projeto de merchandising onde eu sugeri, né, à direção da Globo que pudesse ter essa possibilidade de contar, então, a história da vitivinícola Cerezer dentro da novela Terra Nostra, né? E que foi isso que aconteceu. É óbvio que tivemos várias reuniões sim, os com os ajustes, lógico. autores, muita coisa, né? Imagina, o autor teve que criar um personagem Para que poder, seria aquele que né? ia contar a história da Cerezer. Então,
eu falo com orgulho que é a grande realização da minha vida enquanto publicitária aí. Foi uma ação muito vitoriosa. A novela é a mais vendida no mundo Sim, todo até aí. hoje, né? Ela é um Eles têm sucesso ainda. de audiência da Globo. E essa ação de merchandising da Cerezer dentro de Terra Nossa, ela foi premiada, porque o projeto que eu criei foi a primeira novela de época no país que teve uma Conseguir ter ação de merchandising. essa Porque a grande ação, maioria né? das novelas, quando elas entravam no ar até então, as empresas não estavam cientes de que ali era É, alguma forma, né? Aliás, nem todas tinham também tanto tempo de isso. mercado. E aí o A produto também Cerezer não se. e não se encaixava. É, E a Cerezer, ela tinha essa adequação por sim, conta da mesma época, já estava atuando naquele mercado, naquele período que a novela era colocada, né? Então a gente pôde contar a história da fundação da Cerezer, o primeiro vinho fabricado que ele fabrica. Então, uma das cenas antológicas, né, das ações, aí das 9 ações que aconteceram durante a novela toda, é o ator mostrando, né, a a garrafa garrafa, a primeira, né? A original primeira que a garrafa. família manteve, o rótulo original. Então, assim, muito É significativo para a reconhecedor, né? empresa. Significativo para a empresa, Isso. um reconhecimento, né, dessa Sim, história. E a gente pega um pouco, né, até você comentou agora, né, que você gosta de ler, a questão do isso. cinema, né, que é muito Muito, importante no seu muito. dia. Esses são hobbies que você tem sempre? Ou nunca parou, assim? Nunca parou, Stefano. Eu sou uma leitora, assim, contumaz, eu leio muito, muito. Eu sou daquelas que lê bula de remédio de ponta a ponta. Você vai. Romances, livros Tudo, o que você técnicos? imaginar, eu leio. Como eu dou aula no Senac, eu costumo orientar até os meus alunos o tempo todo, né? Leia, 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 porque quem lê bastante sabe falar melhor, Sim, sabe escrever melhor, sabe se tem manifestar as melhor. referências, né? Não tenha dúvida. Então, assim, a leitura, ela sempre foi muito presente na minha vida, né? Eu sou de uma época que se vendia enciclopédia Ah, é. de porta em porta, então os vendedores, eles deixavam, né, para a gente consultar. Então, Depois sempre ele deixava passava outra semana, né? Em casa também, isso. eu lembro lá que a gente tinha Você se lembra a disso? conhecer, né? Que era Isso, assuntos variados, né? Eu lembro que isso, quando ele fez a venda lá para os meus pais, toda isso. semana chegavam, esse ainda era mais Eram serial, eram os né? fascículos, Ele isso. tinha, acho que ele deixava 2, 3 fascículos e depois você ia colocando numa pastinha, Sim, você ia você ia montando, não é? montando, né? Então, mas você é bem mais novo do que Sim, eu, Stefano. Na minha época, o vendedor de enciclopédia, ele passava na tua casa, ele deixava aquela enciclopédia para você analisar por uns 15 dias. Além da enciclopédia, ele deixava outras coleções de livros, às vezes de 8 volumes, 4 volumes, entendeu? A enciclopédia, às vezes, tinha 12, 20 volumes. Você não vai ficar lendo é, tudo. Mas as outras coleções que ele deixava, eu devorava. Ainda que meus pais sempre primaram por comprar quando podia, né? Que não era sim, sempre que lógico, né? O podia, custo também era quando mais podia alto comprar. de Mas livro. geralmente quando ele voltava para retirar, né? Que você passou aquele período Sim, analisando, já não precisava mais comprar porque você eu já já tinha havia lido. lido tudo. Eu já tinha lido tudo, né? Então eu sempre li muito. E é óbvio que por determinadas épocas da minha vida eu meio que colocava foco. Sim, sim. Hoje eu vou ler sobre história, né? Então, o conhecimento de história que eu tenho, ele é imenso, mas eu nunca fiz a faculdade de história, né? É tudo lendo. Eu Sim. leio, leio, leio e sei muito. Então, hoje eu estou focada muito em ler sobre cinema. Hoje já tem uns anos, inclusive, né? Já leio bastante sobre cinema. Então, a E leitura aí a de própria verdade, história do cinema, tudo que você imaginar. As entregas de Oscars, os grandes diretores, entendeu? sim. Tudo que você imaginar, eu sei muito também. Gosto muito. É um hobby. É um hobby, né? O cinema, É. a gente sabe que tem a parte toda profissional, né, por Sim, trás, movimenta muito, sim, mas é o entretenimento, ele é uma forma de cultura, sim, né? A gente tem visto isso. muitos filmes novos, né, que trazem um pouco Sim, de biografias, muita né? coisa. Então E mesmo esse crescimento em termos de tecnologia sim, também, sim, né? sim, O tanto que os recursos eles vão ficando cada vez maiores, imagina, uma grandeza imensa, né? Eu estava falando, inclusive, esses dias do filme As Aventuras de Pi, que é
É maravilhoso. Não, o visual daquele filme, além da mensagem Sim. maravilhosa, né? O visual, né? O trabalho de computação gráfica. Então, quem é publicitário, quem trabalha nessa área, o olhar sempre vai ser dos dois lados, né? O que a câmera mostra e aquilo que estava por trás da câmera, né? A Que é a gente parte não, da montagem, de como que você vai produzir aquilo, né? Como que foi feita a produção daquilo, né? Que recursos foram usados, né? A quantidade de câmeras, a gente olha, observa cenário, né? Imagina, o olhar é totalmente é o que a diferente. gente fala, hoje está em moda, né? Falar olhar 360, né? Sim, o nosso olhar é Normalmente isso. as pessoas que atuam em comunicação não tem como, ela tem que ter um olhar Ela tem que 360 ter. graus, Se ela não né? tiver esse olhar, e que Não, também é presente em quem vai trabalhar com eventos, né? sim, até nessa questão da BP Comunicação, né, Bel? Você teve alguns desafios, né, que são os eventos Belas, né, que é o... Sim, é o Quantos prêmio anos já Belas e tem? Poderosas. Eu acabei de fazer a 9ª edição Nona dele. edição dele, então É, são 9 anos e devem ter aparecido vários desafios ao longo desses ainda anos. aparece, né, Aparece ainda, Stefano? Na verdade, o prêmio Belas e Poderosas, ele é, eu digo sempre que ele é uma conquista e ele é uma missão para mim, certo? né? Eu trabalhei muitos anos fora e ainda que eu tenha ficado quase 18 anos fora, todo esse tempo que eu fiquei fora, os anos que eu já trabalhava aqui antes de ir embora, eu sempre fui, de certa forma, voluntária das entidades assistenciais aqui de Santa Bárbara. Perfeito. Quem é publicitário sempre vai ser solicitado para criar um logo, uma campanha, ajudar a colocar alguma Sim, coisa na mídia. É um processo natural, porque sabe que a gente tem esse conhecimento, tem bons contatos, de certa forma tem uma credibilidade bacana, né? Eu tenho bons relacionamentos daí, então uma coisa leva a outra, né? Tenho bons fornecedores e parceiros que também estão sempre ajudando de certa maneira. E como eu cresci num lar com uma mãe que sempre foi voluntária a vida toda, ela faleceu já há 32 anos. Então, há 13 anos, quando eu voltei, há 14 anos, aliás, quando eu voltei a morar em Santa Bárbara, eu fui logo fazer o curso de turismo, né? Porque eu voltei pensando assim, o que eu posso criar para Santa Bárbara para também deixar a minha marquinha, né, na história, deixar o meu legado, que eu queria contribuir de alguma maneira. Então, eu já entendi que eu, fazendo o curso de turismo, rapidinho eu criei um projeto de turismo, que a gente até se conheceu por conta da época do sim, sim. projeto que eu criei. Na época, alguma coisa até aconteceu, ele vem gerando frutos ainda. Eu faço parte do Contour, não é? Eu me envolvo, de certa maneira, na comunidade, nas coisas que acontecem, no que eu posso colaborar, sempre colaborando. Então, eu quis deixar a minha contribuição em termos de turismo e também na área de eventos, e me espelhando nesse exemplo da minha mãe de ter trabalhado como voluntária a vida toda, né? E ainda que eu tivesse feito algumas coisas contribuindo enquanto publicitária, né? Sim, Criando alguns apoios, né? peças, Isso. algumas coisas assim para as entidades, eu pensei, por que não criar um prêmio que eu pudesse valorizar as pessoas que trabalham com voluntariado? Certo. Porque essas pessoas são guerreiras, elas enfrentam, é uma manada por dia, Sim, né? Não sim. é Não um é... único animal, é uma quantidade aí é uma alcateia de lobos, É, digamos, né, que é a manada de elefante. Então, assim, a gente vai ver que o trabalho é árduo. E eu achava que essas pessoas, elas merecem ser homenageadas em vida. Não esperar a pessoa sim. falecer para eu Para falar que ela depois, foi importante isso. na nossa Criar o cidade. busto, né? Que a gente fala É, busto de praça. a minha mãe, ela foi homenageada, ainda que já tinha sido, né, já tinha falecido. A minha mãe é nome de rua aqui em Santa Bárbara, entendeu? Para a gente, para a família, é um orgulho. Sim, A é um minha mãe reconhecimento importante, né, Bel? não tenha nem É. dúvida. Mas eu fiquei pensando, né? Eu queria ter podido homenageá-la em vida. E como não foi possível, eu criei então o Prêmio Belas e Poderosas, que ele é um prêmio que vai valorizar as mulheres que trabalham com voluntariado em Santa Bárbara. Ele é um prêmio de valorização ao voluntariado feminino em Santa Bárbara. Então, ele é um evento que acontece todo mês de março, né? E eu escolho sempre uma mulher da cidade que tem essa vida aí voltada para o Sim, para dar um voluntariado. destaque, né? O mais legal é que é uma noite em que eu nunca divulgo quem é homenageada, né? É revelada só na hora. Então eu faço um trabalho com a instituição onde ela atua, com a família dela, para que ela esteja presente. Para ela estar lá presente, eu trago alguém de fora que tem algum projeto social de renome no Brasil, que vai chamar a atenção do público que vai lá para conhecer esse projeto, para ver essa homenagem. Ele acontece no mês de março, porque
eu aproveito para comemorar também o mês das mulheres, sim, não é? importante, né? Então, a plateia é sempre de 350 mulheres que vão lá também e fazem a sua doação, né, de latas de leite em pó, que também vai ser destinado para alguma outra instituição. Então, foi uma forma que eu vi de fazer alguma coisa e marcar, né, a vida dessas pessoas. Porque a cada vez que eu homenageio alguém que trabalha com voluntariado, eu tenho uma plateia lá vendo, E que já, estimulando, né? que Que já viu estimula, antes né? um projeto social. Então, eu estou também ajudando a disseminar essa mentalidade de Isso voltar para o dentro terceiro setor. das empresas é importante, né, Bel? Quer dizer, Não você tenha tem dúvida. as suas ações empresariais, precisa realmente ter Sim, lucro, precisa ganhar dinheiro, faz sim, parte sim, sim. da questão de Para vida, fazer ele mas também acontecer, você tem também algumas ações, né, de não investimento tenha social, dúvida. o que é interessante, né, é que tudo isso envolve esse ser empresário. Né? Sim, Não tem sim, como sim, não olhar o sim, todo. sim. O Belas é aquilo que eu falei, o Belas ele é uma missão, né? O Belas ele vai acontecer todo ano, porque ele não está vinculado à possibilidade de recurso para fazer ele Sim, acontecer. O Belas, ele é o braço de voluntariado da do BP BP. Comunicação, eventos corporativos e promocionais, entendeu? Ele vai acontecer porque a minha porção O seu de investimento de responsabilidade responsabilidade social, social, de isso. contribuição na sociedade, E isso para ele dentro acontecer. você também ministra aula, né, no Senac já há alguns Sim, anos. Você percebe que quando você está com os alunos, né, você consegue trazer essa alegria que você tem da sim, profissão né, todos os cursos ali. Porque sim. só pegar aquele parênteses, né, Bel? Eu sei que você atua na área de eventos, de turismo, de etiqueta, É, né, comunicação e é, então é um conhecimento muito amplo, né? mas também, né, Stefano, 35 anos já trabalhando nessa área de comunicação, né, com propaganda, é óbvio que eu fui atender clientes das mais variadas áreas, segmentos, de portes diferenciados, e por conta dessa curiosidade inata, né, que o publicitário tem Sim, que ter, então eu fui me envolvendo em muitas coisas e hoje o meu portfólio ele é muito grande, né? Eu dou aula ali no Senac de Americana já desde que a unidade foi criada, há 7 anos agora. Eu sou professora ali, oficial de eventos, todos os cursos de eventos sou eu a professora. Alguns cursos de hotelaria e turismo que a unidade oferece também sou a professora. Alguns cursos de etiqueta, etiqueta social, etiqueta corporativa, etiqueta à mesa, sim, né? Sou eu que sou responsável por essa área ali. E também, em alguns cursos, eu sou a profissional que vai falar de como se apresentar em público, de como vender ideias, vender projetos. Então, é óbvio que é muito abrangente por conta disso, mas de verdade eu me descobri assim uma educadora nata. Eu também não sabia que eu tinha tudo isso aqui sim, dentro para poder entendi. contribuir, né? Então, quando eu entro no Senac, essa paixão por educar, ela aflorou. Então, de verdade, essa alegria que você fala é a que eu tenho mesmo na aula, né? Os alunos estão sempre ali próximos, viram grandes amigos meus, com a graça de Deus, porque a relação aluno e professor ela tem que ser muito próxima, muito transparente. O protagonismo tem que ser do aluno, ele tem que se desenvolver, o jeito Senac de educar que você também conhece, porque Sim, eu já também, né, também de vez trabalhei há em alguns quando está anos, ali como docente também. Então, vai fazer a gente ter essa visão diferenciada, né, de dar esse protagonismo. Então, a aula ela tem que ser divertida, ao mesmo tempo que a gente dá risada, a gente chora, porque a emoção tem. Onde não existir conexão emocional, não existe nada, né? E a aula ela tem que ser isso. Isso se reflete também nos meus eventos, porque quando eu faço o Belas é uma alegria, porque quem vai lá sabe, né? Todo ano no Belas eu falo, olha, e a eu gente quero vê isso também em agradecer os outros eventos alunos. para empresas que você Isso, eu faz, né, os fiz corporativos. recentemente, eu fiz a jornada de inovação tecnológica para o varejo, né, aqui o ano passado, que já estou organizando a segunda edição, que também eu tinha diversos ex-alunos lá, né? Aliás, naquele período, alguns alunos, né, que Trabalhando o ano junto, né? letivo estava funcionando ali. Então, assim, é uma oportunidade, né, do aluno também praticar aquilo que daqui a pouquinho ele já vai estar solto aí sozinho E trabalhando, aí você né? vai gerando emprego, vai Não gerando tenha divisa, vai dúvida, gerando vai. resultado para as empresas, Isso é né, Bel? muito prazeroso, né? Você poder olhar lá para trás e ainda
olhar aqui no teu presente e imaginar que ainda tem muita coisa para se contribuir, Sim. né? Ainda tem muita coisa, porque eu não pretendo parar tão Tão cedo. cedo, né? E Nem dicas, Bel, consigo. assim, dicas para quem está ou querendo começar ou tem realmente já uma empresa iniciante nessa área. O que você, né, assim, você fala, não, fecha a porta, vai fazer outra coisa ou não? Vamos acreditar, é difícil, tem as dificuldades, mas vale a Olha, pena. olha, Stefano, eu estou há 35 anos já nessa área e vi muita coisa mudar, né? O mundo mudou muito, o Sim. Brasil mudou, a nossa cidade mudou A muito, cidade cresceu as muito, né? pessoas mudaram, né? O comportamento das pessoas é totalmente outro, né? Uma criança de 1 ano hoje, ela não tem nada daquela criança que tinha 1 ano, 20 anos atrás, né? As pessoas vão mudando, os hábitos de consumo, tudo vai mudando, né? É o progresso chegando. Então eu sempre falo, né, nas minhas aulas, quando eu vou ensinar alguma dica de como se apresentar, de como vender projetos, de como você cuidar da gestão da tua imagem, do teu marketing pessoal, ou até do marketing da tua empresa, né? Eu sempre costumo falar, para você se dar bem na vida, você vai ter que primeiro ter foco naquilo que você vai fazer, e saber para quem você está fazendo isso. Isso é ponto pacífico. Só que no decorrer desse processo, você tem que olhar para aqueles hobbies que você tem, para aquelas coisas que te despertam a atenção, porque se lá atrás já era importante a gente ter essa visão, hoje com esse mercado tão globalizado, com as pessoas cada vez mais comprando de diferentes pontos do mundo, das necessidades sendo em mudanças constantes, mas sempre entendendo o seguinte: por mais que a gente caminhe tecnologicamente, o homem ainda é o mesmo, né? Eu costumo brincar. A nossa matéria aqui é do homem das cavernas, né? A gente não cresceu nenhum membro diferente. Olha que loucura, É, né? Não cresceu nenhum sentimento diferente, nenhuma emoção. Eu choro do mesmo jeito que ele chorou lá atrás. A minha angústia é a mesma coisa que você sente. Então a gente não mudou nada. A gente está mudando recursos no nosso entorno. Então, cada vez mais, eu tendo isso dentro de mim e olhando para a pessoa, entendendo como essa pessoa é, eu vou podendo criar outras perspectivas. Eu tenho sim, que ter um olhar, né? Um olhar 360, ou um olhar periférico, é e de amplo, ver. né? Olhar o É, todo, né? eu vou ver assim, deixa eu ver aqui, né? Que nem eu fiz lá atrás, né? A história sempre foi uma coisa que me cativou, o conhecimento de turismo, né? Hoje eu estou voltada para o cinema, eu ainda não sei o que eu vou fazer com esse conhecimento de cinema. Daqui a pouco vai virar alguma Sim, coisa, alguma ok? coisa. Mas então, assim, na verdade, foram planos, né, que a gente vai criando. Então, tinha o plano A, aí eu tenho o plano B. Hoje a gente tem que ter, o Oh, empresário ele tem que ter muito amplo, né? vários É. planos. Ele tem que ter vários planos. Muitos ele vai poder até trabalhar concomitantemente, outros ele pode, às vezes, parar um pouquinho aqui e dar um foco aqui para criar uma outra coisa. Essa geração millennial que está aqui hoje, né? Que a geração millennial é o que está girando a economia, né? Esse pessoal dos É, 20 aos 44, 45 anos, é o pessoal que está comprando, comprando, está gastando, consumindo, fazendo, gastando, investindo, que está construindo, que está, se não está casando pela primeira vez, está casando pela segunda ou terceira sim, vez, está comprando carro, construindo, comprando casa, primeiro tá movimentando apartamento, a é o que está economia. movimentando. Esse pessoal, eles já têm, né, já tem essa possibilidade de estou trabalhando hoje aqui e consigo, né, oferecer ou prestar serviços, porque o home office hoje é natural de todo É, mundo, né? faz parte, Eu né, tendo um do... celular Você conectado, está trabalhando, eu né? trabalho onde eu É. quiser, não tenho mais limite. Então, assim, eu tenho que ter essa noção de que o mundo me pertence, mas eu sou tanto quanto a pessoa que eu estou vendo na frente, né? Então, quem tiver com esse olhar voltado, vai continuar entendendo que as necessidades elas continuam sendo as mesmas. As ferramentas mudam, Sim, mas as mas necessidades são as continuam as mesmas, né? mesmas. Então, essa conexão emocional é que vai contar muito. Eu tenho que ter esse olhar empreendedor, às vezes agressivo, o olhar para o mercado, a concorrência, mas olhar o outro e entender quem é você. Então, O acho que você precisa, né? isso. Então, assim, o turismo, a história veio me trazer isso, o turismo, porque agora eu estou há 6 anos também, eu atuo nessa área, eu sou a diretora de eventos de turismo,
da fazenda Morro Azul aqui do lado, né? Perfeito. Uma fazenda histórica do século XIX, que recebeu visita do imperador Dom Pedro II, E agora tem teve uma Princesa Isabel, revitalização, né? isso. Então ali é a oportunidade, esses anos todos que eu estudei história, que eu me apaixonei pela história da família real, que eu estudei muito sobre ela, história do Brasil, viajei o Brasil todo conhecendo muita coisa e essa porção do turismo que tomou conta da minha vida. Então hoje eu aproveito esse conhecimento, então é um outro braço que eu tenho da minha empresa, né? Sim. É um outro planinho que eu criei e que eu cuido ali dos Com eventos, estudo, né? dos eventos e recebo, né, turistas ali para contar essa história da propriedade, né? Muita coisa da economia do século XIX, que ficou a história do envolvido, Brasil, né, a escravidão, a imigração que chega no Brasil pós abolição dos escravos, né? Falam muito de arquitetura, de imobiliário, né? De costumes daquela época. Então, assim, você vê, as coisas vão se encaixando. E é uma cultura que, de certa forma, ela Sim. Não digo perpetua, mas ela serve de exemplo para a gente poder seguir. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É o que eu falo, o ato de você olhar ou de você trabalhar, né, você querer continuar, você tem que saber que você já não tem mais limites, não existe mais fronteira para as coisas, né? Então, hoje eu consigo conciliar a minha porção publicitária, a minha porção docente Senac, a minha porção palestrante e a minha porção diretora de eventos e turismo da Fazenda Morro Azul. Mas está tudo interligado. Está tudo, né? conectado. Tudo conectado. Tudo né? tem uma conexão emocional, inclusive. Eu só consigo fazer isso aqui porque eu comecei aqui como publicitária. Porque o olhar da publicidade me trouxe a história, me trouxe o turismo, me trouxe essa paixão por educar e me coloca aqui realizando eventos, né, corporativos e promocionais, que muitos deles eu tenho que ter essa conexão com o público, senão eu não consigo. Se eu não entender a necessidade dele, eu não consigo criar um evento para ele, não é? E é muito amplo, aqui. né, Bela? Muito amplo. Mas a gente conversaria aqui com certeza horas, tem muita tão história. Prazeroso. Eu queria agradecer a sua presença, pedir algumas considerações finais, algumas palavras que você gostaria de deixar para quem está ouvindo. Obrigada. Antes de mais nada, eu queria parabenizar, né, você, o Tiago, o Paulo, que são os responsáveis aqui pela criação, né, desse projeto tão bonito, considerando aí os 200 anos da cidade, né? É tão prazeroso a gente pensar que a nossa cidade nasceu lá em 1818, Sim. fundada por uma mulher altamente empreendedora. Altamente empreendedora. Dona né? Margarida Dona de uma da Graça fazenda, Martins, né? Eu acho que o barbarense, ou até as pessoas que vieram de fora, que se estabeleceram aqui e que são tão barbarenses quanto a gente nascido aqui, não é? A gente deve muito a essa visão empreendedora dela lá no século XIX. E eu quero parabenizar vocês por isso, porque essa possibilidade da gente vir contar a nossa história, né? Que é uma ferramenta bacana, né? É importante, contar a história hoje, importante. né? O storytelling, como a gente fala, né? De eu poder contar a história. Porque muita gente me vê, às vezes, na rua e não tinha chance de saber tudo que eu já fiz, tudo que eu já passei. E não é só a importância empresarial, a importância como pessoa. Porque o foco aqui, quando você entrevista a gente, é de uma forma carinhosa, né? É uma coisa tão gostosa de você poder contar. A respeito de cada pessoa, cada empresário que está aqui, ele tem uma contribuição não só para o que foi, mas principalmente para onde vamos. Sim. Né? Realmente para poder empurrar as pessoas e falar, gente, vamos fazer diferente que a gente consegue. Sim, sim. E tem pessoas na cidade que empreendem sim. e que são, inclusive, a mão ainda que pode estar do seu lado, fala, poxa, vamos fazer alguma coisa junto, vamos trabalhar. Sim, né? sim. E eu me sinto lisonjeada mesmo com o convite, porque a gente fica, às vezes, tão envolvida no nosso dia a dia e não para fazer esse retrospecto, né? Então, essa oportunidade que eu estou tendo aqui de conversar com você me ajudou a ver melhor também essa minha trajetória, né? E o tanto que, de certa maneira, eu contribuí aqui com os Santa Bárbara chegar aqui, né? Com a graça de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a presença. Eu que agradeço a todos por mais um Empresários em Destaque. Toda semana no nosso canal SB Notícias, clica lá no sininho, se inscreve no canal, indique para amigos. Nós vamos trazer aqui toda semana um empresário, conversar um pouquinho sobre sua história, as contribuições que ele trouxe não só para a cidade, mas principalmente para você que está tentando empreender, que quer começar um novo negócio.
há oportunidades e há pessoas que já conseguiram. Quem sabe você, daqui a alguns anos, vai ser um empresário em destaque. Até a próxima!